Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar esse vídeo perguntando se você já percebeu que algumas reações parecem maiores do que as situações que aconteceram. Alguém fala algo simples, uma situação pequena acontece, mas dentro de você parece que algo muito maior foi ativado. E eu perguntei para a espiritualidade aqui por que a raiva parece tão intensa em algumas pessoas. E a primeira carta que veio aqui foi a frequência vibracional de 100 Hz, a carta do medo. E essa carta aqui, muitas vezes a gente pensa que a raiva é o problema, mas talvez ela seja apenas uma parte invisível por trás de algo mais profundo, que no caso aqui seria o medo. Pode ser também que além do medo seja uma insegurança, uma ferida emocional que ficou aí guardada, uma sensação de você não estar seguro, segura. A segunda carta que veio aqui foi a carta da árvore. E a árvore fala das raízes, daquilo que está há muito tempo enraizado aí dentro de nós. Por isso o título desse vídeo é A Raiva Não Começou Hoje. Porque aquilo que nós sentimos hoje muitas vezes começou muito antes de nós. Começou em experiências em que fomos acumulando ao longo da vida, até mesmo nos registros akáshicos, nos nossos registros dentro do nosso DNA, através das raízes dos nossos ancestrais. E são situações que nós não entendemos. E também palavras que às vezes ficaram muito marcadas, registradas nesse nosso DNA. Então existem momentos em que nos sentimos rejeitados, invisíveis ou até mesmo incompreendidos. E aí a gente começa a sentir essa raiva, a sentir esse medo, e a gente muitas vezes não sabe de onde vem. Aqui depois da carta da árvore veio a carta do navio. E essa carta fala sobre a caminhada da vida, sobre tudo aquilo que nós fomos carregando durante o percurso. Porque nem sempre nós percebemos o que estamos levando junto conosco nessa viagem. E nós vamos seguindo, trabalhando, criando os filhos, pagando contas, resolvendo os problemas. E nem percebemos que estamos carregando as dores antigas junto com essa nossa bagagem. A terceira carta que veio aqui foi a carta do jardim. E ela fala sobre convivência com outras pessoas, e talvez seja justamente nos relacionamentos que essas feridas aparecem cada vez mais. A irritação, a impaciência, o estresse, a própria raiva. Porque ninguém ativa uma ferida que não existe. As pessoas apenas tocam nos lugares em que já estavam sensíveis dentro de nós. Então, depois dessa carta aqui veio a carta das montanhas. E a carta das montanhas fala sobre os obstáculos, mas hoje eu não vejo ela como essa montanha sendo um obstáculo na sua frente. Eu vejo como essa montanha que está dentro de você. Barreiras que foram construídas ao longo dos anos. Proteções, autodefesa, muralhas que a gente vai criando para não sentir determinadas dores novamente. Só que existe um problema, porque aquilo que a gente vai protegendo para que a gente não sinta a dor, né? Que a gente vai criando esses muros para que a gente não veja, pode nos afastar da nossa paz, pode nos afastar das pessoas que amamos, pode nos afastar até de nós mesmos, porque a gente está criando uma barreira dentro de nós. E você pode estar criando essa barreira e se afastando de você, daquela melhor versão que você tinha, mas que devido a essas dores, essa raiva, esses sofrimentos que você foi passando ao longo do tempo,
você foi escondendo ali atrás desse muro para você mesma não se ver. E quando eu olhei aqui o conselho, que eu deixo estipulado, né, que o conselho vai ser a carta que vai ficar no fundo do deck, olha a carta que veio aqui, que ficou aqui no fundo do deck, a carta do urso. E essa carta fala sobre força, mas também fala de controle, fala de inconsistência, fala de agressividade. E talvez essa seja a reflexão para você hoje. Existe uma diferença entre você ser forte e você viver nessa defensiva. Porque muitas vezes nós estamos vivendo como esse urso aqui, só se defendendo, como se a gente tivesse, né, que lutar e brigar o tempo todo para que a gente não mostre aquilo que tem dentro de nós. Porque se a gente baixar a guarda, as pessoas vão ver as nossas feridas. E às vezes não é nem as pessoas, é você mesma que não quer enxergar e você fica nesse modo aqui. Uau! Eu sou forte, eu sou grande, eu tenho controle, ninguém vai passar aqui. Só que às vezes você tá fechando a porta para paz não passar dentro de você. Você tá guardando tanta raiva dentro de si que acaba virando somente essa versão desse urso que tá aqui na sua tela. Então, muitas pessoas passaram tanto tempo tentando se proteger que já não conseguem mais relaxar, já não conseguem confiar, já não conseguem simplesmente viver. Ficam aqui nesse modo: eu preciso me defender o tempo inteiro do que a vida está trazendo para mim, que eu fico nesse modo aqui de urso, nesse modo aqui, ó, pronto para o ataque. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. A sua raiva está falando sobre o presente ou sobre algo que ficou guardado aí dentro de você há muito tempo? Porque talvez a verdadeira mudança não aconteça quando você luta contra essa raiva e contra tudo e todos. Talvez ela só aconteça quando você comece a entender o que existe por trás dela, que é também um medo. Medo de ser vista, medo de olhar para as tuas feridas, medo de resolver aquelas coisas que ficaram lá no passado, medo de soltar essas feridas, porque você já acostumou tanto viver com elas e que você tem medo de olhar para elas novamente. Só que as feridas, elas continuam lá. Tem vezes que a gente vai precisar ir lá dar uma olhadinha, vai precisar abrir essa ferida e começar a cuidar dela. Que nem uma ferida que a gente faz, se você machuca o braço, você vai precisar fechar ela, mas todos os dias você vai ter que abrir, vai ter que limpar, vai ter que cuidar até ela cicatrizar. E assim são as nossas feridas emocionais. Então, se essa reflexão fez sentido para você hoje, deixa aqui nos comentários. Eu vou observar mais as minhas raízes. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, se inscreva nesse canal se for a sua primeira vez por aqui. Se não, seja muito bem-vindo mais uma vez. Gratidão por você estar aqui. E lembre-se que eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você comece a observar a sua própria vida. Que Deus abençoe lindamente a semana de vocês. Tenha um ótimo dia. Gratidão e até a próxima mensagem.